Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Matemática e na aula dessa semana, do dia 17 a 21 de agosto, nós vamos falar um pouquinho sobre as expressões algébricas e o seu valor numérico. Então, o valor numérico das expressões algébricas, que na verdade é o quê? Qual é um valor resultante de uma expressão algébrica quando a gente substitui as nossas variáveis por um determinado valor, tá certo? Vocês tiveram contato com as expressões algébricas no sétimo ano e agora a gente vai aprimorar esse conhecimento, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Começando então aqui, ó, expressões algébricas ou literais. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. Essas letras, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Então, a nossa expressão algébrica, ela também é conhecida como expressões literais, que são aquelas expressões que possuem letras. A palavra literal vem de letra, certo? E essas letras são denominadas variáveis, porque elas podem variar. Elas podem receber alguns valores que a gente pode substituí-las para determinar um valor numérico dessa expressão, ok? Vamos ver alguns exemplos de expressões algébricas. É, a gente tem as expressões algébricas que são inteiras. Quando elas são inteiras? Quando não possui variável no denominador. Ela pode ser uma fração? Pode, desde que não tenha a variável, a letra, no denominador. 2x mais 3y. Aqui não está representado em forma de fração. Então está tranquilo, uma expressão algébrica inteira. A segunda, meio x, isso é uma fração, mas a gente considera ela como uma expressão algébrica inteira porque a nossa incógnita não está no denominador, aqui embaixo. O denominador é quem está embaixo. A nossa incógnita está junto com 1 ou simplesmente sendo multiplicado aqui na frente, e não no denominador, ok? Xy ao quadrado sobre 5. O nosso denominador é 5, não tem letra nenhuma, não tem variável. 3a menos 2c sobre 10. O nosso denominador é 10, também não possui variável, não possui a letra aqui no denominador. Então, são expressões algébricas inteiras. Já as expressões algébricas fracionárias são aquelas que existem variáveis no denominador, como, por exemplo, essas quatro aqui. Ó. 2a sobre b. O nosso denominador é b, é uma variável. 1 sobre x. Nossa variável aqui, o x, está no denominador, então é fracionária. 2a sobre x menos y. X menos y é o nosso denominador, então é uma expressão algébrica fracionária. E bc sobre 5a. O 5a possui o a como nossa variável, que está no denominador, então também é uma expressão algébrica fracionária. E existem também as expressões algébricas irracionais, que são aquelas quando a nossa variável está no interior de um radical. O que é o radical? O radical é o nosso símbolo de raiz, tá? Que a gente usa para raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer índice que seja, quadrada, cúbica, quarta, quinta. Mas se for um radical, esse desenho aqui da raiz, se a nossa letra estiver dentro dela, no interior dela, elas são expressões algébricas irracionais, conforme aqui, ó. Raiz quadrada de AB, o AB está dentro do radical, A sobre 2 raiz de x, né? Além de ser fracionária, também é irracional, a nossa letra está, nossa, nossa variável está no denominador, assim como dentro do radical, e x ao quadrado mais y ao quadrado. Nossas variáveis estão dentro do radical. Então, são expressões algébricas irracionais, quando estão dentro de radicais. Ok? Falando um pouquinho das expressões algébricas, vamos contextualizar algumas situações, tá? Pegar algumas situações e montar uma expressão algébrica sobre essa situação, tá? Contextualizar é trazer para um contexto, para uma situação que a gente consiga transformar, uma situação real, uma situação, um probleminha mesmo que a gente possa escrever, criar a nossa expressão algébrica. Então vamos lá. Ó. Numa loja, uma calça custa X reais, uma bermuda Y reais e um par de tênis custa W reais. Escreva uma expressão para cada caso. Aí a gente tem 4 casos aqui e vamos escrever uma expressão aqui na frente. Qual é o preço a ser pago por 2 calças e 3 bermudas? Quando a gente falou que a calça custa X reais, eu não consigo descobrir o valor dela. Mas se eu vou comprar 2 calças, eu sei que é 2 vezes o valor dela, 2 vezes X.
E essa multiplicação 2 vezes x, eu represento assim, ó, 2x. Aqui no meio, quando não tem sinal nenhum, é uma multiplicação. Então, esse 2x significa que é 2 vezes o valor da calça. Duas calças, 2x. Mais, porque eu falei duas calças e 3 bermudas, essa conjunção e, ela diz pra gente, ela, na matemática, ela serve como uma soma, tá bom? Então, duas calças e 3 bermudas, mais 3 bermudas. 3 o quê? 3 vezes o valor da bermuda, 3 vezes y. Na escrita fica 3y. Então, essa expressãozinha, ela indica para mim o valor que vai ser pago por duas calças e 3 bermudas. Se alguém me falar qual é o preço da calça e da bermuda, eu consigo descobrir quanto eu pago. Letra B. Preço a ser pago por duas calças, um par de tênis e duas bermudas. Duas calças a gente viu que é 2x. Um par de tênis, o tênis é representado pela letra W. Posso pôr 1 aqui na frente do W ou não colocar nada quando for 1, que não altera, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. 1 milhão vezes 1 é 1 milhão. 2 milhões vezes 1 são 2 milhões, e assim por diante. Então, o W pode ser acompanhado de um W ou apenas o W, porque é apenas um par de tênis, mais duas bermudas. 2Y, que o Y que representa as bermudas, ok? A diferença entre o preço do par de tênis e o preço da bermuda. O par de tênis é W reais. A bermuda é Y. A gente já viu no enunciado. A diferença, a palavrinha diferença, vem entre quando a gente pega duas situações e tira uma da outra. A diferença da idade de duas pessoas. O que, que a gente faz? Pega a idade da mais velha e tira a idade da mais nova e a gente descobre a diferença. Então, quando aparecer a palavrinha diferença, é uma conta de subtração. A diferença do par de tênis, que é W, e o preço da bermuda, que é Y, só colocar o sinalzinho de menos no meio que a gente descobre essa diferença. Ok? A razão entre o preço da bermuda e o preço da calça. O preço da bermuda é Y, o preço da calça é X. Como que a gente monta uma razão? A razão é quando uma coisa está para outra, uma situação está para outra. Então, eu quero saber o preço da bermuda em relação ao preço da calça. Como que eu posso montar? Quando a gente fala em razão, a gente tem que lembrar de uma fração, como um está para o outro. Então a gente monta a fração. Y está para o x, nesse caso. Então é y sobre o x, o preço da bermuda sobre o preço da calça. Então sempre que a gente tiver a palavrinha razão, pense numa proporção, pense numa fração, tá bom? Então a razão do preço da bermuda é y e o preço da calça é x, y sobre x. Razão, lembre-se de uma fração, um valor para o outro, ok? Ainda contextualizando as expressões algébricas, vamos para o exemplo 2, que dá para a gente determinar as áreas e os perímetros de figuras, também utilizando as expressões algébricas, quando os lados dessas figuras forem algébricos e não apenas numéricos. Por exemplo, qual é o lado desse retângulo? 2x e 5y. Como que eu acho a área e o perímetro? Vamos lá. A área. A área de um retângulo, a gente já viu em situações anteriores, porque a gente já estudou isso nesse ano, sobre áreas de polígonos, né? A gente viu do retângulo, do trapézio, do losango, do quadrado, do triângulo, enfim. Vimos todas as formulazinhas. Se não lembrar, anotei aqui para vocês a fórmula da área dos dois. Então vamos lá. Como que eu acho a área desse retângulo? Lógico que eu não vou achar a área com o valor numérico apenas. Por quê? Os lados não são valores numéricos apenas. Os lados não são valores numéricos. Então, eu não vou conseguir achar apenas um valor numérico. Eu vou achar uma expressão que em cima dela eu consigo achar a área desse retângulo quando eu substituir essas letras por qualquer valor. Então vamos lá. Como eu acho a área da base? Perdão, como eu acho a área do retângulo? É base vezes altura. Aí eu montei aqui, ó. A área é igual base, o que sustenta 5y, vezes altura 2x. E quanto que dá isso? É só multiplicar. 5, letra com letra, número com número. 5 vezes 2, 10. Y vezes x, yx, x, y. Não posso juntar os dois porque são letras que não são semelhantes. Nossas variáveis não são semelhantes. Eu só coloco na escrita uma do lado da outra multiplicando. Ficou como aqui então? A área é 10 vezes x vezes y, tá? Professor, o y está na frente. Não tem problema. Aqui eu coloquei depois. Eu segui uma ordem aqui que a gente segue mesmo na matemática, mas poderia ser yx? Poderia sem problema nenhum, não altera o resultado.
porque é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado, o produto, ok? Então poderia ser 10xy, 10yx sem problema algum. Então essa expressão eu consigo achar a área desse retângulo quando eu tiver um valor para o x e para o y. Eu achei a expressão que determina essa área. Essa é a expressão algébrica. Essa expressão algébrica é a área desse retângulo. E o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, como que fica a soma de todos os lados? 2x mais 5y mais... Tem mais, professor? Tem, por quê? Aqui esse lado eu não marquei. Mas se é um retângulo, esse lado é igual a esse e essa base é igual à base superior. Então, quando eu falo em perímetro, é o contorno de tudo. Então tem que saber esses dois lados. Se não tem, a gente deduz porque é um retângulo. E o retângulo tem dois lados paralelos iguais. Aqui é 2x, aqui é 2x, aqui é 5y, aqui é 5y. Como que fica então? 2x mais 5y mais 2x aqui e mais aqui de cima 5y. Coloquei aqui, ó. E vamos juntar os semelhantes, porque ó, 2x mais 5y, eu não posso somar, não posso falar que dá 7xy. A gente só pode juntar tudo quando é multiplicação aqui. Na soma, não. Na soma tem que fazer os termos semelhantes. O que eu fiz aqui? Eu coloquei semelhantes os termos. Ó. Eu coloquei para vocês o 2x perto do outro 2x, o 5y perto do outro 5y, e somei os semelhantes. 2x mais 2x, 4x. 5y mais 5y, 10y. Esse é a fórmula do perímetro desse retângulo, ok? Juntei os semelhantes, esses dois não podem juntar porque não são semelhantes. Na soma, a gente só junta os semelhantes, não pode juntar quando tem letras diferentes, ok? E no triângulo, qual é a área qual é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a nossa base? 4b. O que eu fiz aqui? Ó? 4b vezes a nossa altura. A altura dele é 3a. Nesse caso é o 3a, porque eu não marquei o quadradinho aqui, mas esse retângulo, esse triângulo é retângulo. Então a altura pode ser esse 3 aqui, ok? 4b vezes 3a sobre 2, porque é dividido por 2. A fórmula diz que toda a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Multiplicando aqui, posso multiplicar quando são diferentes? Multiplicar sim, somar não. Então vamos lá. 4 vezes 3, 12. A vezes B, B vezes A, AB. Ah, professor, pode pôr BA? Pode. Coloquei AB para ficar na ordem alfabética mesmo, enfim. 12AB, não muda o resultado. Sobre 2. 12ab sobre 2, posso simplificar o 12 com os 2 e vai dar 6. 12 dividido por 2 dá 6. 6ab. 6ab é a fórmula da área desse triângulo, nessa situação, ok? Perímetro é a soma de todos os lados, como eu já falei aqui para vocês, em qualquer polígono, em qualquer figura. Então a gente vai somar aqui, ó. Quais são os lados? 3a mais 4b mais c. O perímetro ficou assim mesmo, porque 3a não é semelhante com b e não é semelhante com c, não posso juntar todos. Então, o nosso perímetro ficou assim mesmo, do jeitinho que a gente montou, acabou, ficou. Ok? Vamos lá. Agora o valor numérico. Ali a gente viu que a gente achou as formulazinhas para determinar a área de cada triângulo, do triângulo ali ou do retângulo. Agora, substituindo esses números, essas letras por números, nós conseguimos achar o valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos um valor numérico da expressão algébrica, dada por esses números. Vamos utilizar os exemplos anteriores para determinar os valores numéricos em cada caso. O que eu vou fazer nesses exemplos agora, então, gente? Eu vou pegar os exemplos que eu tinha passado para vocês, que a gente montou as expressões, e agora eu vou dar valor. Lembra que eu falei para vocês que a calça, a bermuda e o tênis não tinha valor? Agora eu vou botar uma informação nova para a gente descobrir quanto a gente paga aí, beleza? Então vamos lá. Numa loja, uma calça custa X, uma bermuda custa Y e um par de tênis custa W. Já vimos isso no antigo exemplo. E agora eu vou dar valor para essas incógnitas. Para essas incógnitas não, para essas variáveis. Sabendo que a calça custa R$ 50, a bermuda custa 30 e o par de tênis custa 100, determino que se pede abaixo. Preço a ser pago por 2 calças e 3 bermudas.
Lembra que a gente tinha montado a nossa expressãozinha? A nossa expressão lá no primeiro exemplo ficou 2x mais 3y, porque era duas calças, 2x, 3 bermudas, 3y. Agora a gente substitui as nossas letras. Então, achar o valor numérico é substituir as nossas variáveis. Quanto que custa uma calça? 50. O que eu vou pegar aqui? 2 vezes x vai virar 2 vezes 50. Mais 3 bermudas, custam 30 cada uma. 3 vezes 30, que é o valor de uma bermuda. Então, 3 vezes y virou 3 vezes 30. E a gente resolve essa expressão numérica agora. Por que numérica? Não tem mais letra. Então, a gente substitui, a gente chama de expressões numéricas. 2 vezes 50, 100. Mais, faz as multiplicações primeiro, né? 3 vezes 30, 90. Ficamos com 100 mais 90. 100 mais 90, R$ 190 será o preço desses itens aí. Letra B. Preço a ser pago por 2 calças, um par de tênis e 2 bermudas. Tínhamos encontrado essa expressão. 2x mais w mais 2y. Como que vai ficar? 2 vezes o x é a calça, 50, mais o W é 100, que é o tênis, mais 2 bermudas, 2 vezes o y, que é 2 vezes o 30. Esses valores que eu estou colocando entre parênteses são os valores sugeridos no exercício, tá? Eu não inventei, ele está aqui no exercício. O exercício sugeriu para a gente isso. E agora a gente resolve as multiplicações e depois soma tudo. 2 vezes 50, 100 mais 100 eu copiei, e o 2 vezes 30, 60. Ficamos com 100 daqui, mais o 100 daqui, mais os 60 daqui, R$ 260 são esses itens da letra B, tá bom? Letra C, a diferença entre o preço do par de tênis e o preço da bermuda. W menos Y, W é o tênis, Y é a bermuda. A diferença é um menos o outro. O tênis é 100, a bermuda Y é 30, 100 menos 30, R$ 70 é a diferença entre os dois. E a letra D, a razão entre o preço da bermuda e o preço da calça. O preço da bermuda Y é 30 e o preço da calça X é 50. A razão é um sobre o outro, 30 sobre 50. Então, 30 sobre 50 é uma fração que dá para a gente simplificar. Só cortar o zero e cortar o zero, que é dividir por 10, né? A gente divide em cima e embaixo por 10, a gente fala cortar o zero, tá? Simplificamos por 10, cortamos o zero, ficou 3 quintos. O que significa esse 3 quintos? Podemos dizer que o preço da bermuda representa 3 quintos do preço da calça. A bermuda é 3 quintos o valor da calça, tá certo? E o segundo exemplo, determinando as áreas. Lembra que então vamos determinar as áreas desses triângulos agora, desse triângulo e desse retângulo, substituindo as letras nas formulazinhas que a gente encontrou, nas expressõezinhas que a gente encontrou. Fórmula a gente já tem. A gente encontrou uma expressão em cima das fórmulas das áreas. E vamos então encontrar as áreas e os perímetros. Mas para isso eu preciso saber os valores das que eu vou substituir as letras. E eu coloquei para vocês aqui. Utilize os seguintes valores. X é 3, Y 4, A é 2, B é 2 e C é 10. Aonde tiver essas letras, a gente vai substituir. A expressão algébrica do retângulo que a gente encontrou lá anteriormente foi essa. A é igual 10 vezes x vezes y, 10xy. Como que eu acho a área então dele? Só substituir o xy pelo que foi dado aqui, x e y. Como que fica? 10, que é o valor numérico que já existe, vezes o x, que agora é 3, e vezes o y, que agora é 4. Fazendo essa multiplicação, 10 vezes 3, 30 vezes 4, 120 unidades de área. Coloquei a palavra unidades de área porque eu não sei, não falei para vocês se eu estava usando centímetros, metros, quilômetros. Então, se a gente está usando centímetros, metros, quilômetros, decímetros, a resposta da área sempre vai ao quadrado, né? Aqui a gente não usou nenhuma unidade, a gente põe unidades de área para saber que, independente da unidade, vai ser alguma coisa ao quadrado no final, ok? Expressões algébricas do perímetro acima. E o perímetro agora, a gente tinha essa formulazinha aqui, ó. A gente encontrou essa expressãozinha, P é igual a 4x mais 10y, e vamos achar o perímetro, a soma de tudo. 4 vezes x, 4 vezes 3, mais 10 vezes y, 10 vezes 4.
4 vezes 3, 12. 10 vezes 4, 40. Tá aqui, ó, 12 e 40. Somamos os dois, 12 mais 40, 52 unidades, tá? No caso aqui, o perímetro, tá? Então, a gente está substituindo as nossas variáveis pelos valores que foram dados aqui, ok? A gente pegou as expressões que a gente encontrou nos exemplos anteriores, que já foram achadas em cima desse retângulo e desse triângulo, e estamos substituindo. Vamos para o triângulo agora. Expressão algébrica da área. A gente tinha visto que simplificada, para a gente achar a área desse triângulo, era só fazer 6 vezes A vezes B. Só que a gente não tinha valor, tinha ter parado nisso. Agora a gente tem o valor do A e do B. Qual é o valor do A? 2. Qual é o valor do B? 2. Como que vai ficar a nossa área? A área é igual a 6 vezes o A, que vale 2, vezes o B, que também vale 2. Ó, substituir aqui. A área, então, desse triângulo é 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24 unidades de área. Também não coloquei centímetros, quilômetros, então eu respondo como unidades de área. O A, geralmente vocês vão ver U.A, unidades de área. Expressão algébrica do perímetro acima. Perímetro, então, a gente tinha encontrado o 3A mais 4B mais C. Lembra que eu tinha falado que não deu para somar? A gente copiou 3A mais 4B mais o C, porque o perímetro é o contorno. E ficou nessa forma, ficou nessa estrutura mesmo, porque não dava para juntar ninguém com ninguém, porque não eram semelhantes. Aí agora a gente só substitui então, ó. 3 vezes A, o A é 2, vezes 2. Mais 4 vezes B, o B também é 2, 4 vezes 2. Mais o C é 10, tá aqui. Multiplicando aqui, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, mais esse 10, somando tudo, nós temos o quê? 6 mais 8, 14, com mais 10, 24 unidades. Tá certo? Próxima página. Algumas considerações importantes aqui. Uma consideração importante, na verdade. Em algumas expressões algébricas fracionárias, o que são expressões algébricas fracionárias? Quando a letra está no denominador. Não será possível determinar o valor numérico da mesma. Isso ocorre quando o valor atribuído às variáveis anula o denominador. O que é anular? Quando aqui embaixo fica zero. Não existe. Por quê? Porque não existe divisão por zero. A gente já falou isso em aula também, presencial. Não existe divisão por zero, tá? Dentro do conjunto dos números reais não existem. Em outros conjuntos que a gente vai ver mais para frente, vocês verão lá no ensino médio, existe, mas a princípio agora, dentro dos conjuntos dos reais, não. Então, como que essa aqui, A sobre X, eu posso substituir o A por qualquer número. O X eu também posso substituir por qualquer número, mas eu não posso substituir ele por um número que fique zero. Como ele está sozinho, o x não pode ser zero. Se eu botar zero no lugar do x, acabou minha divisão, ok? Porém, não é só o zero que eu não posso pôr. Na verdade, o resultado dela não pode ser zero. Por exemplo, aqui, o a pode ser zero? Pode, porque 0 menos 1 vai ficar menos 1. Eu não posso pôr um número aqui no lugar do a que zere isso aqui. Isso aqui não pode virar zero. Que número eu vou tirar 1 e vai dar 0? 1 positivo. Se vocês colocarem 1 positivo no lugar do A, 1 positivo tira 1, quanto fica? Eu tenho 1 real e eu tiro 1, fica 0. Só que aqui embaixo não pode ficar 0. Então, eu nunca vou poder usar nessa expressão algébrica o valor mais 1. Porque se eu usar mais 1, aqui vai dar 0. E não pode ser 0, certo? Na de baixo, que número que eu não posso usar no x? É o 5. Vejam comigo. 2 vezes 5, 10. 10 tira 10, 0. Se eu usar 5 no lugar do x, vai dar 10 tira 10, que vai dar 0. Então não pode ser de jeito nenhum 5. Pode ser menos 5? Pode. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Devo 10 e devo 10 também. Somando tudo, eu devo 20. Embaixo vai ficar menos 20. Pode ficar menos 20 embaixo? Negativo pode, só não pode ser 0. Então, aqui se eu colocar um 5, isso aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 tira 10 dá 0. Pode ser qualquer valor, mas não pode ser 5 positivo. 5 negativo pode, ok? Então, existem essas considerações.
Quando for fração, tem que tomar cuidado, porque algum valor não pode ser ali embaixo. Tá certo? Pessoal, essa então foi a aula dessa semana agora. Vocês têm algum. Vou passar o roteiro para vocês. Ó. O que vocês têm que fazer nessa semana? A leitura complementar das páginas 96 ao 106, que fala sobre as expressões algébricas e sobre esse conteúdo que eu passei para vocês aqui. Na verdade, o que eu passei aqui é só um resuminho do livro, tá? Vocês têm que acompanhar o livro, sim. E no item 2 aqui do roteiro, resolver os seguintes exercícios. Do 1 até o 6, da página 102, e do 1 até o 6, da página 106. São 2 páginas dos exercícios simples. Parece muita coisa, mas eu estou falando para vocês que não precisa copiar, somente responder. Então, vocês vão ver que não vai dar nem 2 páginas de caderno, tá? Nem vai dar nenhuma folha frente e verso. Respondam para mim esses exercícios, mas eu quero os cálculos, eu não quero que vocês olhem apenas no final do livro, como alguns alunos têm feito. Eu vou começar a cancelar o recebimento desse material. Eu vou anular quem me mandar somente com respostas. Quando eu falo somente com respostas, respostas tipo, nem substituiu e já descobriu que é 2. Como que é 2 a resposta se não fez um cálculo para chegar nesse 2? Eu quero ver o processo que vocês chegaram. Eu não quero que copie o enunciado, não precisa. Se quiserem copiar para deixar o caderno bonitinho, ótimo. Mas não precisa copiar o enunciado. Mas o passo a passo é muito importante que vocês façam. Tá bom? É essa a videoaula que vocês estão ouvindo. O link vai estar aqui, ó, no material, no documento que eu vou enviar para vocês, tá? Eu vou mandar o documento em PDF, vocês vão clicar nesse link aqui e vocês vão assistir essa aula que eu estou falando agora, tá certo? Observação importante, então, os alunos que estiverem aqui no grupo do WhatsApp ou no Google Classroom podem enviar a qualquer momento até o dia 24 de agosto ao meio-dia, e os alunos que retiram na escola, devolvam na escola no dia 24, segunda-feira, até o meio-dia, das 8 ao meio-dia. Os textos que eu mandei aqui para vocês não precisa copiar, é apenas para orientá-los, né? Responder apenas os exercícios, como eu falei para vocês, tá certo? Então é isso, a aula dessa semana está concluída. Bons estudos, Deus abençoe a todos. Fiquem